Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo a professora do curso de Direito da FURB, Elza Bevian. Ela está aqui esclarecendo sobre a reforma da Previdência. Pois bem, professora, no bloco anterior a gente falou a respeito dessa reforma, a respeito dessa proposta, mas quais as modificações de fato vão acontecer se ela passar? Bom, as principais modificações. Primeiro, é importante esclarecer que existe o regime geral de Previdência Social, que é de todos os trabalhadores da iniciativa privada, né, que contribuem para o INSS. E tem o regime próprio de Previdência Social, que é o regime dos servidores públicos. Então, a exemplo nosso aqui de Blumenau, né, nós como servidores da FURB, nós temos o ISBLU, que é o Instituto de Seguridade dos Servidores Públicos de Blumenau. Então, as nossas contribuições do ente público e as nossas que são descontadas das nossas folhas de pagamento, né, são recolhidos para o ISBLU. Assim, os servidores do Estado, outros municípios também têm seus institutos, né? O Estado também tem o seu, e foi criado recentemente, no governo da Dilma ainda, um Instituto Nacional, um regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, né? Então, o que está se propondo nessa reforma é uma reforma geral, para todo mundo. Não vai sobrar ninguém sem ser afetado pela reforma, digamos assim, né? Então, quando se utiliza, por exemplo, o discurso do rombo na Previdência, tá, mas e o governo federal sabe se há rombo aqui no SBLU? Se há rombo lá no Instituto de Indaial, no de Joinville, ou de São Paulo, ou do Ceará? Né? Então, ele está nivelando para todos as regras, né? Com um discurso que não é falacioso, não é verdadeiro. Né? Porque muitos institutos estão bem, né? Não tem esse problema de déficit. Né? Bom, então, com relação às mudanças que vão atingir tanto os trabalhadores da iniciativa privada quanto os servidores públicos. Né? Primeiro, hoje, na iniciativa privada, um trabalhador homem, ele consegue se aposentar se ele contribuir durante 35 anos. E a mulher, se contribuir, pagar, né? Todo mês lá a sua contribuição previdenciária, durante 30 anos. Essa regra, independente de idade, né, cai no fator previdenciário também, que é um fator que diz o seguinte: quanto maior a expectativa de vida, menor o valor do benefício. Né? Se a expectativa, digamos, uma mulher se aposenta com 48 anos, se a expectativa dela de vida for até os 73, né, que é a média geral do Brasil, então ela ainda tem 25 anos de expectativa de vida. O valor do benefício dela vai ser X. Se ela se aposenta com 53 anos, então a expectativa dela vai ser 20 anos só. Então, aumenta um pouquinho o valor do benefício dela. Né? Essa é uma regra. A outra regra, que ainda está em vigor, né, é a regra do 85-95, onde soma tempo de contribuição mais idade. A mulher teria que completar 85 pontos, somando tempo de contribuição mais a idade dela. Né? Então, digamos, uma mulher que tenha 53 anos e 32 de contribuição, então ela alcança 85 pontos, ela aposenta com aposentadoria integral. E o homem, então, a regra é 95 pontos. Né? Ele teria que ter 35 de contribuição e mais, no mínimo, 60 de idade para aposentar integral. Né? Aquela primeira ideia, só o tempo de contribuição, vai aposentar, porém não é integral. Essa última regra de 85-95 é para aposentadoria integral. Bom, isso é o que está em vigor hoje. Essa regra 85-95 é uma regra bem justa, acho que é ideal. É a regra que funciona também para o servidor público hoje. Né? Bom, agora, com essa proposta de reforma,
A ideia é igualar e todo mundo só poder conquistar a aposentadoria aos 65 anos de idade. Quer dizer, não tem mais conta nenhuma. Chegou aos 65... Sim. Para todos os homens, só há ainda uma exceção à regra para mulheres com mais de 45 anos e para homens com 50 ou mais. Né? Então, para mulheres com 45 ou mais, homens 50 ou mais, então tem uma regra de transição, que vão precisar contribuir mais 50% do tempo que ainda falta para conquistar a aposentadoria pelas regras atuais. Ou seja, hoje quem tem, por exemplo, tem 30 anos de idade, ele já deve cair nessa... Não, já cai na regra, né? Já cai na regra, né? Só não cai na regra o servidor público, que alcança, aliás, todos os trabalhadores, né, da iniciativa privada do servidor público, que tiverem 45 anos ou 50 anos de idade, no caso dos homens. Mulher 45, homem 45. Professora, alguns vão ficar de fora aí dessa reforma. Como assim? Quem fica de fora? Os militares ficam de fora? Sim. Essa reforma vai preservar os militares. Quem né? mais? Então, isso é algo que não se aceita, né? A regra, então, se é para todos, deveria ser para todos mesmo, né? Inclusive, olha só, Carlos, hoje tem aposentadoria especial para professores da rede fundamental, né? Do ensino fundamental. E agora, essas aposentadorias especiais, então, não irão mais existir para os professores, por exemplo, né? Então, todos nós que somos da área de educação, a gente sabe que não está fácil, né? Lidar com crianças, né? Na rede pública, especialmente, na privada também, né? Está muito desgastante, né? Ser professor hoje, não há valorização, né? Ainda professores da rede pública têm uma baixa remuneração, né? Os professores ganham muito pouco no Brasil, são pouquíssimo valorizados, né? Diferente de outros países, onde os professores são muito melhor valorizados, né? Então, ainda agora, mais essa, né? Então, será extinta a aposentadoria especial para os professores da rede fundamental. E o trabalhador rural, né? Que é o... Então, como essa regra é para todos, com exceção dos militares, né? E dos políticos. Os trabalhadores rurais também cairão na mesma regra. Porque hoje existe uma possibilidade do trabalhador rural, se ele comprova atividade no campo, ele consegue, mesmo que ele não tenha contribuído para o Instituto de Previdência, ele consegue computar esse período como tempo para efeitos de aposentadoria. Né? E agora, com essa mudança que está sendo proposta, não haverá mais essa possibilidade. Né? Então, dificilmente algum trabalhador rural ainda vai conseguir se aposentar algum dia. Professora Elza, nós estamos chegando ao final do programa. A gente já falou isso, né? Mas o trabalhador não se atentou para essa questão ainda, né? Porque eu acho que essa mudança só não vai acontecer se o trabalhador for para a rua, né? Protestar. Olha só, qual é o termômetro dos políticos? Porque quem é que vai aprovar essa reforma? São os deputados e os senadores lá no Congresso Nacional, ok? Qual é o termômetro desses nossos representantes, né? É o povo na rua. Se o povo não vai para a rua, se o povo não vai reclamar, protestar, mostrar resistência, a sua indignação, para os políticos, então, está tudo bem. É como se o povo estivesse satisfeito com o que está sendo proposto. Né? Então, se você... quer ver um exemplo como eu falei antes, de um condomínio, né, de prédio. Hoje, cada vez mais, as pessoas moram em prédios, então tem sempre os condomínios, etc. Se alguém é convocado para ir na assembleia do condomínio, para decidir uma coisa importante para o condomínio, tipo pintura do prédio, a pessoa é chamada para ir na assembleia. Ela não vai, ela prefere ficar em casa dormindo, assistindo um filme, assistindo TV, fazendo qualquer outra coisa, né? Não vai na assembleia.
Então, ela está delegando àqueles que estão na Assembleia, delegando poderes para decidir por ela, né? E depois elas ficam muitas vezes indignadas com o que foi decidido. Mas depois é tarde. As pessoas têm que acordar e participar e se indignar antes do leite derramado, né? Como se diz. Depois do leite derramado não adianta mais, né? Então, a hora é agora. Ou nós todos vamos nos indignar, vamos para a rua e vamos dizer, não, nós não queremos essa reforma, porque essa reforma prejudica os trabalhadores, não é justo, não há déficit na Previdência, tem superávit. E olha só, Carlos, no ano passado, quando foi aprovada aquela PEC do congelamento dos gastos, né, foi também aprovado a possibilidade de desvincular 30% do orçamento da Previdência e destinar para outras finalidades. Antes desse projeto de emenda constitucional que foi aprovado, o percentual era 20%. E agora foi majorado para 30%. Né? Então, veja, de tudo que o INSS arrecada, 30% o governo retira do cofre do INSS e destina para outras finalidades. Pagamento de dívidas, pagamento de juros, e enfim. Né? Então, isso é uma sacanagem conosco, todos, povo brasileiro, né? Porque, afinal de contas, a contribuição é para aquela finalidade e não para outras finalidades. Então, por essas e outras que nós entendemos que é injusto, né? E ainda tem mais um detalhe, cara, não sei se ainda tem algum tempo. Temos, finalizando. Não, a questão do cálculo, né, do benefício também, né? Então, alcançando os 65 anos, né, a pessoa terá garantida 51% do valor do benefício, que é feita a média de todo o seu histórico de contribuições. E mais 1% por ano de contribuição. Ou seja, para alcançar a integralidade do benefício, só se a pessoa tiver contribuído durante 49 anos, mais os 51, aí alcança 100%. Digamos que ela vai alcançar 65 anos de idade, ela tem garantido 51% do valor, da média. Né? Então, digamos que ela tenha contribuído 30 anos. Então, soma 51 mais 30, chega a 81%. Então, da média dos valores da contribuição, do seu histórico de contribuição, feita a média, sobre a média, ela terá 81% só. Ou seja, o trabalhador está sendo prejudicado mais uma vez, né? Mais uma vez, e de forma severa. Não é fácil essa reforma aí, é complicada. Professora Elza, obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate, dando essas explicações. Uma outra oportunidade a gente volta a tratar desse assunto. Esse assunto é muito complexo, é muita coisa, muita informação. Outra que eu até esqueci de falar é que os trabalhadores não poderão mais acumular aposentadoria e pensões. Nós vamos ter que voltar para tratar desse assunto aqui. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da professora Elza Bevian, que falou sobre a reforma da Previdência e o que isso vai acarretar na vida do trabalhador. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau!